Será que é o fim daquela série de horror, agora que a serial killer, aquela do bolo do Rio Grande do Sul, tirou a própria vida? É o que você verá hoje na atualização do caso do bolo de Torres, aqui no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou o Rodrigo Vega, estou aqui com meu amigo Sandro Cel. Oi, pessoal, que bom tê-los aqui conosco novamente nesse canal que narra os fatos com sensibilidade e que dialoga com a sua inteligência. Estamos até cansados de atualização desse caso. É de fato um caso dos horrores. Nós fizemos um primeiro programa sobre isso assim que a primeira entrevista das autoridades foram feitas. Ainda a suspeita era vaga sobre a Daisy, que é a apontada. Fizemos um segundo programa sobre isso, quando se descobre que ela comprou arsênico, etc. E quando pensávamos que a próxima atualização ia ser só quando ela fosse julgada e certamente condenada, a Daisy surpreende mais uma vez, fazendo outra vítima, agora ela própria. Vamos entender essa dinâmica e, inclusive, questões como se diz que psicopatas, como ela foi chamada, pessoas com transtorno antissocial, que elas não atentariam contra a própria vida porque elas não teriam remorso. Vamos ver o que dizem os estudos também. Mas, para falar disso com propriedade, vamos só dar uma relembradinha no caso. Rodrigo, relembra os pontos principais aí pra gente. Gente, esse caso aconteceu, ele começou no dia 23 de dezembro de 2024. A família da dona Zeli, ela se reúne para comer um bolo, aquele bolo de reis que ela fazia todos os anos, tem até fotos dela dos anos anteriores com esse bolo com a família. A família está comendo esse bolo no café, e aí o sobrinho neto dela reclama de um gosto amargo, de um gosto forte do bolo, e a dona Zeli então fala, não, ninguém mais come, porque ela se lembrou de um episódio, setembro daquele ano, em que ela sentiu esse gosto parecido, então todos pararam de comer. Pouco depois, todo mundo começa a passar mal, eles vão para o hospital, e acaba que duas irmãs da dona Zeli e a Tatiana, que é um personagem importante dessa história, também acabam falecendo. A dona Zeli... Aquela questão que ela se lembra desse gosto passado... Por quê? Por que esse gosto passado é trazido para ela? Porque em setembro do ano de 2024, a dona Zeli e o marido tomam café da manhã, ela toma o café, e quando ela toma o café, ela sente um gosto amargo também, esse gosto mesmo que teria sido do bolo. E o marido da dona Zeli morre. Em princípio, com uma infecção alimentar, uma coisa nesse sentido. E aí ela lembrou disso e não, ninguém mais comeu o bolo. Então morreram nesse episódio do bolo, então, duas irmãs da dona Zeli e uma mulher que era casada com o filho dela. E aí a dona Zeli vai para o hospital também, o sobrinho neto dela também vai para o hospital, a dona Zeli acaba que, felizmente, não falece, o sobrinho também não, mas as três pessoas morrem. De cara, se aponta a dona Zeli como vítima, como autora do crime. Não, foi ela que teria feito isso, porque ela fez o bolo e tal. A pessoa fez o bolo e ainda não morre, o que poderia indicar que ela comeu menos bolo que os outros. Claro, quem faz o bolo é o primeiro suspeito se o bolo está envenenado. Exatamente. Envenenado com arsênico. Vamos ter que discutir como que se conseguiu esse veneno e quem conseguiu. Aí, Rodrigo. Aí ela, dona Zeli, então, a primeira suspeita. A polícia, então, faz busca e apreensão nas casas da família para verificar o que teria de contaminação ali. Descobrem, claro, que o bolo está envenenado e encontram uma farinha na casa da dona Zeli. Farinha essa envenenada com arsênico. Aí eles pensaram assim, mas é esquisito que a pessoa que faça o bolo tenha que botar o arsênico na farinha para depois botar no bolo. Não faz o menor sentido, botaria na mistura do bolo, não na farinha. Aí a dona Zeli começa a ser afastada como autora desse fato. Aí um dos familiares lá da dona Zeli fala para a polícia que havia uma rixa entre dona Zeli e a Daisy dos Anjos, que é essa moça que acabou... Que era a nora dela. Que era a nora dela. Bom, em primeiro lugar, é aquela história, né? Uma nora sendo acusada da sogra e vice-versa, parece até um conto desses contos dos irmãos Grimm. Mas se diz que entre elas tinha uma rixa bem besta, lá de 20 anos praticamente, né? Quando houve lá a união entre eles, basicamente duas rixas. Uma
que uma disputa entre mulheres por casamento. Sim, que é essa Tatiana aí, que a Tatiana ia casar e ela também ia casar. A Deise também ia casar. E a Tatiana casou antes que a Deise, ela não queria que fosse assim. E aí ela ficou estremecida com a Tatiana por esse motivo. Vamos dizer, a outra, na opinião dela, furou o olho, ultrapassou. Ok, esse é um motivo que, às vezes, conforme a dinâmica, chateia a pessoa, ok. Mas... Em relação à dona Zeli, Sandro, é mais tolo ainda. Assim. A dona Zeli tinha uma conta conjunta com o filho, que é o marido da Deise, e aí ela sacou um dinheiro da conta. E a Deise ficou doida. Como é que saca o dinheiro da minha conta? A dona Zeli já depositou de volta, mas ela ficou assim... A Deise fez até um boletim de ocorrência contra a sogra. Contra a sogra por isso. Uma bela forma de começar um relacionamento. R$650, quer dizer, não é uma coisa assim tão relevante. Né? Então tá, mas então, em princípio, essa rixa apontada é uma rixa muito chinfrim. Nós falamos isso até no primeiro episódio. Então tem que ter outros indícios para botar a Deise como de fato a pessoa que fez. Como que se chega a Deise? Aí a polícia continua, né, fazendo a investigação e a polícia começa a ouvir as pessoas e faz apreensões de celulares. Quando a polícia vai verificar o celular da Deise, percebe que haviam diversas pesquisas a respeito do arsênio. Arsênio mata, arsênio não mata, quanto tempo mata, quantidade. Ela pesquisa, inclusive, aquela questão de uma mulher italiana do século XVII. A Giulia Tofana. Isso. A Giulia Tofana é um personagem meio fantasioso, meio real, não se sabe, mas que tinha inventado ali uma chamada água tofana. A gente discute isso no segunda atualização, mas que ela ajudava a matar os maridos. Se as mulheres quisessem um veneno para matar marido, ela vendia cosmético e também vendia essa segunda função. Então teria matado 900, ajudado a matar 900 maridos, e a Deise teria se espelhado nela, né? Querendo saber também que veneno que ela usava, não se sabe muito bem, mas se sabe que tinha arsênico, talvez chumbo, talvez mercúrio, e aquela planta beladona. Em suma, eu não vou falar mais porque talvez eu esteja dando a receita, né? A receita que ninguém sabe, e de qualquer forma ela usou, então teria usado o arsênico. Então ela pesquisou isso aí. Ela pesquisa isso, aí ela justifica dizendo que não, que pesquisou isso porque como as pessoas foram morrendo, ela ficou preocupada, será que foi veneno, será que não foi veneno e tal. E ela acaba sendo presa, né, pela polícia por esses fatos. E aí intensificam as investigações. E surge, Sandro, aí, eles conseguem encontrar notas fiscais de compra do arsênico em nome dela. Então ela compra pela internet esses produtos no nome dela e tem 5 notas fiscais. Então aí agora complica mais a situação dela, porque tu tens agora quem comprou o veneno efetivamente. E aí, Sandro, tem mais um detalhe que chama muita atenção, porque como a gente falou no comecinho lá, o marido da dona Zeli morreu em setembro. Então esse caso foi em dezembro, ele morre em setembro. E a família começou a lembrar o seguinte, espera só um pouquinho, ele morreu tomando café da manhã e naquele dia levaram para casa da família a Deise e o marido dela levaram para casa do pai dele leite ninho e bananas. Tá. Eles comem, a dona Zeli e ele comem, ele acaba falecendo, ela não. Aí pensaram o seguinte, mas espera só um pouquinho. O mesmo gosto amargo, né? E o mesmo gosto amargo. Aí pensaram o seguinte, bom, a Deise falou na hora, não, foram as bananas que mataram ele, meu Deus, as bananas da enchente, meu Deus. Isso, porque era logo depois lá da enchente no Rio Grande do Sul, né? Então tinha muita coisa contaminada. Nós vimos recentemente um episódio que até carne contaminada estava sendo vendida, né, por maus comerciantes. Então, tudo isso leva a crer. E aí a dona Zeli quer que se investigue o fato mais profundamente. Ela fala, não, está destruindo nossa família, o teu filho está muito preocupado com isso, não faz mais isso e tal. E ela queria também que fizessem a cremação dele, do sogro. E aí a dona Zeli não deixou fazer a cremação, ele foi enterrado. A polícia então pede em juízo a exumação do cadáver. O que é isso? Vai se desenterrar o corpo para verificar o que tem ali. E o arsênico fica. Nós já falamos na segunda atualização do caso, que o arsênico fica no corpo. E aí percebem o seguinte, ele também foi envenenado. E aí a situação da Deise, mais uma vez, se complica, né? Claro, nós já falamos que o arsênico, em primeiro lugar, muitas vezes dá
falso positivo, porque na madeira do caixão, tem botado numa urna, não foi enterrado na terra, mas na madeira do caixão é uma das coisas que se usa o arsênico, que ele beneficia para proteger a madeira, então poderia ter contaminação, mas a perícia chega à conclusão que a contaminação é interna, por exemplo, no cabelo, coisa, etc. E é uma grande quantidade também, né? Uma grande quantidade. Então, ok. Então nós teríamos uma possibilidade de nós termos uma pessoa que iria eliminando toda a família, um após o outro. Bom, nós temos aquele motivo para trás, que seria então aquela rixa, me parece, em princípio, que aquela rixa explicaria muito pouco, né? Agora nós poderíamos ter um interesse para frente. Será que ela queria eliminar as pessoas para ficar com a possível herança? Era uma família classe média, coisa, etc. Ficar com as casinhas lá, etc. Poderia ser. Ou poderia ser, como se atribuiu também, que ela seria um psicopata, como se diz popularmente, né? Alguém que tem um transtorno de personalidade antissocial, que às vezes se sente de um lado diminuído e de outro lado superpoderoso. Então, naquela ideia de que ela seria aquela que ninguém ligava na família, aquela que era brigada com todo mundo, ela poderia ser a pessoa mais importante, porque era a pessoa que decidia quem vivia e quem morria. Então, quando chega a essa questão que até o sogro teria sido possivelmente envenenado por ela, quando eu digo possivelmente, é porque as investigações ainda estavam ocorrendo, mas tudo indica, veja, o fato do arsênico, para que uma pessoa normal, que não trabalha em algumas coisas, como o beneficiamento de vidro, beneficiamento de madeira, alguns usos que o arsênico pode ser vendido, depois nós vamos discutir a consequência de quem vende arsênico fora da lei. Então tá, a motivação, como era muito difícil de achar, por enquanto se atribui a essa, digamos, psicopatia. Bom, pode ser que fosse, é claro, apenas a motivação fosse essa, de mostrar poder, pode ser que a motivação tinha outra motivação, e quando a gente fala motivação, não precisa ser, nós vimos motivação externa, né? Às vezes uma pessoa extremamente ressentida, e ninguém nem sabe o quanto ela era ressentida, o quanto aquilo na cabeça dela virou uma bola de neve. Então, a partir daí, a dona Daisy, então, ela vai presa. Em princípio, então, o que se estava fazendo no inquérito? Se estava aprofundando possíveis colaboradores. Se desconfiou também de outras pessoas, do próprio marido. Porque, veja, será que ela agiu sozinha? Tudo bem, o marido era filho da dona Zeli, mas nós mesmos já vimos aqui no canal muita gente que atenta contra próprios pais, contra irmãos, os Suzane von Richthofen da vida. Isso não queria dizer que não fosse. Em princípio, ele foi excluído. Ela teria sido, até o momento, o autor único dessas mortes. Diga-se de verdade, ela negou o tempo inteiro. Ela, veja, o fato da pessoa comprar o veneno é muito significativo, mas, como se diz, isso é uma prova indiciária. Isso é algo que eu tenho que fazer uma leitura lógica, né? Eu tenho que deduzir logicamente. Bom, tinha inimizade, comprou o veneno, foi ela. Mas não se viu, claro, ela envenenando a farinha, não se tem a confissão, então isso, nós não tínhamos aquela bala de prata, mas tudo indicava, porque só dando uma hipótese, se ela tivesse comprado o veneno a pedido do marido, às vezes coisa etc., ela tivesse comprado o veneno e o marido é que tivesse usado. Não era impossível, mesmo que não tenha sido.
Então, muitas vezes a pessoa compra, e se ela tivesse uma justificativa outra para comprar o veneno, como, por exemplo, às vezes as pessoas usam para outras finalidades, até para matar rato, cachorro, coisa, etc. Para finalidades criminosas. Até, só para concluir aqui, Rodrigo, nós vimos isso no último caso que nós fizemos, que era lá no envenenamento das crianças, lá no Piauí. Do banho de 2. Exato, em que a vizinha, como as crianças morreram por um veneno chamado chumbinho, e a vizinha foi presa porque tinha esse veneno chamado chumbinho. Então, o fato de uma pessoa ter não necessariamente é, mas ali foi se fechando por uma série de circunstâncias, e quando eu falo isso, é porque é claro que a defesa iria questionar tudo isso, né? Tudo apontava, parece que estava tudo certo, mas por enquanto só um lado tinha falado e ela não tinha confessado. Poderia dizer, mas tinha outra prova, que era dela ter procurado na internet sobre veneno. Bom, uma coisa vai ligando a outra e vai tornando a coisa cada vez mais forte. Mas nós também procuramos sobre veneno para o nosso canal, como professores. Como né? o Sandro sempre fala, se a polícia pegar nosso telefone, nós estamos ferrados, porque o que tem de pesquisa, né, de veneno, de crime, de droga, de tudo, de não sei o quê, é porque quem dá aula dessas questões... Quem advoga, quem faz área criminal, é isso aí. A gente tem que saber. Né? Mas voltando para o nosso caso aqui, Sandro, e sobre o marido ainda, no marido dela, tem mais um fato que também tira ele de cena, porque assim, além dele ser filho, além de não ter nada contra ele, tem mais um detalhe. Ele também passa mal depois de tomar um suco feito pela Daisy. Ele e o filho. Diz que ela prepara um suquinho para ele vai tomar, é o marido da Daisy, e o filho deles, em comum, também vai tomar. Quando o filho toma, a Daisy entra em pânico, faz o guri vomitar. Mesmo assim, ele passa mal, os dois vão para o hospital, e eles passam mal, tal. Ainda bem que nenhum dos dois falece. Sabendo disso, eles vão periciar de novo quem? O marido da Daisy. E como o arsênico ele tem um efeito cumulativo no organismo, ele fica lá no organismo, resultado, ele tem arsênico no corpo. Ou seja, a Daisy também tentou envenenar o próprio marido e, como consequência disso, o filho deles. Assim, acabou também sendo... Eu gosto de dizer, a polícia concluiu até esse momento que a Daisy fez isso até porque, veja, a Daisy não existe mais. Sim. Se houvesse algum colaborador, nós teríamos que ver também. Por quê? Falo isso por chatice, por causa como criminalista. Porque lá no caso, de novo, do Piauí, o seu Francisco, que depois vai ser um dos principais acusados, ele também teria passado mal. Talvez tivesse comido uma pequena quantidade. Mas a verdade é que, para a polícia e por tudo que se apresentou de provas e indícios, né, tudo apontava para Daisy e era muito claro que ela era essa pessoa. Ok. Então a Daisy vai presa. Agora nós temos que ir para a nossa atualização. A Daisy vai presa. E como é que o marido dela reage? Porque, porra, minha esposa estava matando todo mundo. Pois é, e aí parece que no primeiro momento ele meio que fica numa situação de negação. Meu Deus, imagina. Sim. Minha esposa há mais de 20 anos, mãe do meu filho. É normal essa negação? A gente também teria essa mesma coisa? Olha, se você acreditasse de cara, só se você for muito louco, porque como é que eu vou, uma pessoa fala, foi a tua mulher, e eu digo, deve então... ter sido ela. Então, que imagem que eu tenho Imagina. da mulher que eu ainda tenho, né? Ou do marido. Então, tá. Então, em princípio, ele não acredita, mas depois ele passa a acreditar, e aí só tem uma coisa a fazer. A família vai pressionar. Ele passa a acreditar, ouvir a própria mãe, ver o resultado da perícia dele mesmo, né, o fato do filho também sendo envenenado e tal. Ele toma a atitude que todo mundo tomaria, que é de fazer um divórcio. Então, todo mundo não, porque tem de gente que casa com um sujeito na prisão. Ele tomou a atitude que parece mais sensata. Isso, né? É isso aí. Eu sou chato com o Rodrigo, e aí, vocês vão dizer que eu interrompo. Ele é muito chato comigo sempre. Sou. É por isso que a gente funciona aqui, né? Porque a gente está ficando com mais idade e estão ficando do rabugento. Vamos lá. E aí no dia 12 agora de janeiro, o advogado do marido da Daisy
vai até o estabelecimento prisional para comunicá-la desse divórcio e para que seja algo feito sem litígio, né? Algo feito assim, como é que chama, consensualmente. Diz que a Daisy entra em pânico, ela entra em parafuso, ela enlouquece, teria dado de volta para o advogado então a aliança de casamento deles, e ela fica tão transtornada que o advogado diz que avisa ao sistema prisional que ela ficou numa situação completamente assim, apavorada para tomar algum tipo de providência, tá? Um pequeno parênteses é importante ser dito, a Daisy, ela foi presa primeiro em um presídio, e com medo que as presas pudessem de alguma forma matá-la, por causa dessa situação que repercutiu muito, ela foi para um outro presídio para ficar numa cela sozinha. Tá? Então, o advogado então teria avisado as autoridades, olha, ela está em pânico, ela está numa situação, tome cuidado com ela, ele vai embora. Veja, o próprio advogado do filho da vítima, então, exercendo aí, né, esse é o papel do advogado, mesmo que ele não fosse advogado dela, ao perceber, né? ao perceber que havia ali um risco, até porque essa mulher ainda não tinha sido analisada psiquiatricamente. Né? Então, vamos lá. Aí ele avisa, mas parece que as autoridades deixaram tranquilo. Não há informações muito precisas nesse sentido, mas que fizeram alguma coisa naquele dia. Fato é que no dia seguinte, pela manhã, quando a Polícia Penal vai fazer a checagem das celas, a Daisy é encontrada, então, enforcada e acaba, então, perdendo a vida por chamada asfixia mecânica. Né? Se enforcou com a camiseta, né? Isso. Tirou ali as questões. Isso também mostra algum cuidado, porque se precisou fazer isso com a camiseta aqui, de fato, né? Como é comum na prisão, eles não ficam calçados com cadastro, não ficam com cinto, não ficam com coisas que podem levar a isso. Mas, quando a pessoa quer, é claro que isso também vai ter que ser averiguado. Ela é uma pessoa que muitos outros presos, embora estivesse sozinho, muita gente quer se vingar. Toda morte dentro de um presídio tem que ser investigada igual uma morte lá fora. Né? Então, tudo indica, tudo que foi divulgado, que seria uma morte auto-infligida. Mas nós já tivemos vários outros casos famosos que morte auto-infligida pode ter tido algum tipo de ajuda. Não sabemos por enquanto é isso. Por que eu digo isso? Algumas pessoas foram e disseram, não, mas isso não faria sentido, porque ela é uma sociopata, ela é uma psicopata. E que psicopata não sentiria remorso, não teria isso tudo, então por que ela se mataria? Eu fui procurar na literatura especializada, tá? Na Associação Norte-Americana de Psiquiatria, tá? nos principais estudos, até vou botar algumas referências aí para vocês verem, e disseram que isso é mito. As estatísticas mostram que pessoas com esse transtorno se matam, em média, 3 vezes mais do que uma pessoa comum. Se matam menos do que pessoas com depressão severa, várias outras coisas, mas se matam também. Rodrigo, em geral, uma das coisas que sempre se ouve falar quando uma pessoa tira a própria vida é que ela costuma deixar alguma comunicação. A Daisy deixou, né? Deixou uma carta onde ela nega todos os fatos. Ela diz que é inocente, diz que tem várias vezes a palavra inocente repetida várias vezes nessa carta. Então, ela morreu ainda negando essa autoria. Então, veja, isso é um direito da pessoa. As pessoas esperavam assim que ela então esclarecesse os fatos. Vamos dizer, se ela se sentia inocente, porque a pessoa que chega a um ato extremo da vida a gente não sabe. Se ela queria dizer que ela não fez sozinha, que foi, a gente não sabe. De qualquer forma, até o momento, não tinha praticamente dúvida de que ela estaria envolvida. Agora a dúvida é se ela estava sozinha. Pois é, te perguntar exatamente isso, Sandro. Em relação a Daisy, como é que fica esse procedimento em relação a ela? A Daisy, ela morre inocente. Vejam que, pela nossa lei, ninguém pode ser considerado culpado se não teve o processo definitivo. Quando uma pessoa morre durante um processo antes dele acabar, o Estado não conseguiu provar a sua culpa definitiva. Não pode continuar o processo? Não, porque o processo criminal se faz contra alguém. Então, não faz sentido eu processar algo abstrato.
Eu não estou processando a morte daquelas pessoas. Eu estou processando a pessoa que teria causado. E para haver um processo, tem que ter o outro lado. Porque não haveria nenhum sentido. Tá bom, concluímos então, tá bom, foi a Daisy. E eu vou fazer o quê? Qual é? Vão aplicar pena em quem? Então, isso agora teria um valor, vamos dizer, histórico, teria um valor, assim, pericial, teria... Agora, não vai fazer sentido, vamos dizer, não vai ter um advogado representando uma pessoa que morreu, no caso desse, e nem faria sentido. Então, o processo contra a Daisy se encerra. Acontece, se chama de extinção da punibilidade, não é isso? Extinção da punibilidade pela morte do agente. Então, eternamente, a Daisy não é criminosa do ponto de vista formal. Da lei, legal. Exato. O Jack Stripador também não é criminoso porque não teve uma condenação definitiva. Então, quando a gente fala que a pessoa é inocente, é porque nós temos o conceito, vamos dizer, moral de inocente, que a pessoa não ter cometido nada de errado, nenhum pecado, né? A gente até fala, por exemplo, algo que não é criminoso. Ele foi culpado da traição, foi culpado de coisas que não são criminosas. Então, o culpado, em geral, é uma característica moral, mas o mesmo termo que é usado dentro do direito, por isso alguns preferem que é a não culpabilidade do que inocência, para não dar esse rolo. Mas, formalmente, ela é inocente, e inocente terminou seus dias e a sua história do ponto de vista jurídico. Tá, e em relação a outras pessoas, Sandro, se a polícia pensar assim, não, então, bom, ela fez, mas deve ter alguém ajudado, pode continuar investigando esse caso? Aí sim, né? Aí você não teria propriamente o processo, porque o processo tem que ser feito contra alguém, mas a investigação, como parece que o delegado, né, os delegados responsáveis vão continuar, é claro, porque se tem morte, se tem envenenamentos, que embora tivesse muitos indícios, veja, a Daisy agora não interessa mais do ponto de vista jurídico. E a função da justiça é não deixar um criminoso ou alguém que participou de um crime solto por aí. Então, em relação a essas possíveis pessoas que podem não aparecer ninguém, seria bom se concluísse que foi unicamente a Daisy, depois já vamos tratar da questão do veneno. Ok. Agora, um ponto que também é importante do ponto de vista da dinâmica pessoal é que a Daisy, ela, então, se a gente pensar aquele narcisismo dela, que só existia ela, que um pequeno problema era suficiente para eliminar os outros. Ela era uma pessoa, então, que estava contando a sua própria história, que termina não deixando os outros contar a sua história. Ela morre senhora da sua biografia. Ela consegue morrer inocente, como se falou. Ela consegue, inclusive, parar o processo contra ela, gerando, às vezes, até dúvida no futuro, mas será que não? Né? Então, ela sai para uma pessoa, vamos dizer, psicopata em grande estilo, né? É uma pessoa que teria sido, então, cruel até no final, porque uma das coisas que as famílias, em geral, vítimas que a gente vê, elas não querem que as pessoas resolvam a justiça desse tipo. Mesmo que a gente diga, agora, né, morreu, acabou, não vai mais fazer. Porque é até interessante que quando você tem condenação à pena de morte, se fica vigiando se o sujeito não vai se matar antes. Aí você fica, bom, mas se matasse, ele só adiantava. Mas é aquela ideia que aí não foi o Estado que infligiu a pena. Então, o Estado não deu nenhuma pena. Foi um crime que, do ponto de vista jurídico, ficou impune. Certo? Porque ela se atribuiu um final. Então, nós temos isso. Agora, Rodrigo, talvez, então, isso acabe, né? Talvez se conclua que foi só ela, mas eu tenho uma questão. Ela comprou esse veneno, certo? Ela comprou na internet. Só pode comprar esses venenos na internet? Na verdade, não deveria. A gente tem o caso da Amanda Partata, que um ano antes do fato agora de Torres, também comprou o mesmo veneno também pela internet. Quer dizer, há um problema sistêmico em relação ao controle desse veneno. Porque esse veneno ele pode ser comprado por pessoa jurídica,
De forma legal, autorizada. de forma lei autoriza, tal, bonitinho. Sim, ele é vendido na internet. Tanto é que elas compraram, mas compraram fora dos padrões, às vezes de empresa legal, mas a venda é ilegal. Por quê? Porque, como nós falamos, o arsênico é usado em muitas substâncias, às vezes até em alguns agrotóxicos, falamos de beneficiamento de madeira, uma série de coisas. Então, o arsênico é vendido para empresas De forma legal. de forma legal, mediante registro, né? Eu até tive cuidado na outra de ver, aí ó, a polícia já avisa o que vai ter lá, eu tentei comprar, ver se eu conseguia comprar, né? Claro, não ia comprar, não ia gastar dinheiro com um negócio desse, né? Mas eu tentei ver, aí eu vi que nas empresas, várias botavam anúncio, não vendemos para pessoa física. Ok? Então, e para a pessoa jurídica, vendem dentro daquelas autorizadas pela lei. Agora, você compra qualquer coisa, que também não é autorizada. E quando eu vendo um produto que não é, que é veneno, veja, todo veneno, pelas regras da vigilância sanitária, toda substância que tem esse potencial de veneno, tem que ter aquelas advertências, como vocês sabem, de rótulo, inclusive dizer quais são os sintomas, a classe dos venenos, para facilitar o Trabalho tratamento, médico, né? Eles dizem, qual é o tratamento inicial? Eles são obrigados a ter, a acompanhar os sintomas, não isso, vomite, aquilo. vomite, tudo isso aí está na... Exatamente, e por isso que as pessoas devem levar, né, quando suspeitam disso, O frasco, os frascos, né? Agora, esses sujeitos que vendiam em desacordo, eles cometem crime, Rodrigo? Cometem sim. Nós temos um artigo na Lei de Crimes Ambientais, que é o artigo 56, que estabelece exatamente esse crime, que é vender uma substância tóxica, como esse caso aí, que pode causar dano a pessoas ou ao meio ambiente, sem autorização legal. E aí a pena desses caras é de 1 a 4 anos. Essa é a pena que eles estão sujeitos. Por isso, a polícia deve continuar investigando pela facilidade que é comprar veneno. Nós vimos aqui, vejam só as tragédias em pouco tempo, né? Se a gente pegar só essas últimas, aquele caso do Brigadeirão, né? Que se botou veneno, se comprou veneno. O caso da Amanda Partata, que ela comprou veneno aqui também pela internet. O mesmo veneno, inclusive. Esse caso, mostrando também que há esse aprendizado social. Porque talvez a Daisy tenha se inspirado na dona Amanda Partata, porque dá aquela ideia, poxa, ela comprou pela internet, será que eu não consigo? Mas algumas pessoas até têm razão, em parte, quando dizem, mas para que comprar o arsênico se nós sabemos que tem várias substâncias que também provocam a morte? É porque o arsênico, assim como o chumbinho, que foi o caso lá, ele tem várias formas, né? Mas ele é fácil de diluir, é fácil de misturar, né? O arsênico tem esse gosto, né? Alguns dizem um gosto, a pessoa fica depois com um cheiro meio de alho e ele é meio, tem um gosto característico, Uma ardência, assim, não... mas que pode ser disfarçada, por exemplo, com alguns produtos, amêndoa, coisa etc., que as pessoas às vezes podem fazer. E o arsênico é um veneno que ele é muito usado tanto naquilo que se suspeita do marido, no envenenamento crônico, porque ele é aquilo que, como o Rodrigo falou, ele acumula. Vai então, botando pouquinho em pouquinho. Nesse caso, a pessoa muitas vezes não vai notando. É aquele caso, a pessoa começa a sentir sintomas no estômago, começa isso, mas muito pouquinho até que chega aquele ponto em que a pessoa morre. E pode ter essa intoxicação aguda, que quando a quantidade é grande. Então nós temos esse comércio ajuda a matar, nós não temos uma lei mais firme. Aproveitando isso, Sandra, até uma dúvida que o pessoal pode ter aí. E se esse cara que vendeu esse veneno não pode responder também pelo homicídio? Ele não pode entrar nessa ideia do homicídio? Até a última vez que nós botamos, até um dos comentários, né, disse, sou advogado, qualquer coisa, é claro que responde sim. Responde aqui, data vênia, para você responder em conjunto por um crime, você tem que saber que ele vai acontecer, para que é, não pode ser abstrato, a pessoa pode usar para isso, tá? E tem que querer colaborar naquele crime.
Se ela tivesse dito, né, assim, eu vou comprar arsênico para envenenar a minha sogra. Bom, aí... Ou até se discute se ele desconfiasse que era para isso, né? Agora tem que ter esse elemento que a gente chama do dolo. Eu não posso participar por descuido num crime doloso. Então, em princípio, essas pessoas responderiam apenas por ter vendido essa substância, salvo se nós, a polícia, conseguir demonstrar que havia alguma ideia que aquilo era para morte. Porque, vejam, a pessoa pode comprar um veneno desse, eu não tenho registro, mas eu preciso porque eu trabalho com isso, etc. Ok, ou não se pergunta nada e o objetivo seja só dinheiro. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas de alguma forma participou. Mas aí a gente fica a mesma coisa ali, o cara que vendeu um carro é responsável pelo outro que atropela, quem vende uma arma é responsável por Pelo aquele que homicídio, atira, né? Então, quem vende a droga é responsável overdose. pela overdose. Então, se nós pegarmos muito essa questão, né, vai ficar muito... se puniria muita gente. Então, para evitar isso, aqui é uma responsabilidade separada, né, Rodrigo? Rodrigo, tem mais alguma questão desse caso? Eu acho que é isso, né, Sandro? Tomara que isso tenha terminado assim, né? Porque, poxa, nós já fizemos, esse é o nosso terceiro episódio sobre esse caso, uma tragédia terrível. Eu penso só como é que deve estar a cabeça do marido dessa mulher, ex-marido dessa mulher e do filho dela. Porque imaginem eles pensando, o menino pensando assim, a minha mãe tentou matar meu pai, tentou me matar, tentou matar minha avó, matou as irmãs da minha avó. Já pensou que tragédia, Sandro, e que coisa definitiva essa tragédia que foi causada, se ela se mata ainda, quer dizer... Eu fico pensando, é uma coisa muito, muito trágica. Claro, esse menino, vamos dizer, na questão da vida, perdeu de uma forma irreparável, né? Você ter a sua mãe, se a mãe só tivesse tirado a vida, mesmo que fosse uma mãe não acusada, a gente já sabe o quanto que isso custa para uma criança. Agora, você saber que a sua mãe faria isso tudo, é claro que esse menino tem que ser muito respeitado, muito acompanhado. Muito acolhido, né? É muito acolhido. É claro que tem que ser muito preservada a sua imagem, porque às vezes até tem pessoas muito cruéis que numa discussão vão dizer que tu puxasse a tua mãe, coisa, etc. Então esse menino vai carregar essa circunstância. O marido também, as outras pessoas também, mas a gente sempre, os mais vulneráveis são as crianças, né? Um negócio, a minha ex-esposa ter feito alguma coisa, até alguém da minha família ter feito, é muito diferente de ser os meus pais, a minha mãe, né? Então, esse menino, para mim, é a maior das vítimas, né? É claro, porque é a vítima que ficou, né? Aquelas vítimas que morreram, sem dúvida, é um negócio terrível, mas então o que nós esperamos é que esse caso não tenha uma segunda temporada, né? Quarta temporada já seria. Exato, que não se que a polícia procure bem, né? Porque não é porque nós queremos que isso pare aí que isso deve parar, então que a polícia continue, né, com as suas apurações. Em especial para pegar esses caras que vendem esses venenos, né? Você tem que responder por isso de alguma forma, tem que parar essa história. E às vezes o nosso Congresso, em vez de ficar só fazendo lei de nada a ver... Ou TikTok, Instagram, o pessoal fazem isso, né? Ou fazendo... ficar fazendo TikTok, ficar fazendo lei do dia disso, o dia daquilo, o dia do corno, o dia de não sei o quê. Que vão fazer leis que facilitem aí o trabalho das autoridades para acabar e os poderes também que vão fiscalizar melhor isso, porque está muito fácil comprar e não era falta de aviso porque vários outros já fizeram. O caso Amanda Apartada foi um caso famosíssimo e não mudou nada de lá para cá. E sempre é isso aí, né? O arsênico, nessa forma como eles vendem, não brota da terra, ok? Então tem que ter empresas gabaritadas que refinam, que fazem para suas finalidades. Então, nesse trajeto, alguma coisa está acontecendo. Então, vamos ver toda a nossa solidariedade aí à família da Dona Zeli,
ao seu ex-marido, a todos, a criança, a Vida, todos meninos, aqueles que de forma inocente, né, que de forma coisa tem essa desgraceira na sua família. Mais um caso triste, então nós ficamos por aqui, né, Rodrigo? Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente até agora. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Se inscrevam, curtam. É isso aí. Obrigado. Isso. É isso, Rodrigo. Pô, Acho coisa que... triste, né, cara? Pô. Esse caso é Menino aqueles aí, que pô. não tem jeito.